gente está precisando de notícias positivas, de notícias que agreguem, de notícias que não falem do lado mais obscuro do ser humano, mas que tragam aí exemplos edificantes. Olá, amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do quadro Paulatino, onde nós extraímos lições da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje estamos recebendo um convidado muito especial. Wellington, por favor. Olá, Patrícia. Olá, amigos internautas que assinam o canal Lições de Amor da Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o seu convite. Na realidade, acompanho seu trabalho já há algum tempo. Tive a oportunidade de realizar uma entrevista contigo, que foi publicada na revista eletrônica O Consolador. Quem quiser acessar para poder conferir, até porque lá traz também um pouco do seu pensamento, como você enxerga, como você chegou na doutrina espírita. Aí os seus assinantes podem acessar www.oconsolador.com.br e lá na ferramenta de pesquisa ele vai digitar lá Patrícia Lins e vai aparecer a sua entrevista. Então eu deixo aí o convite para todos. E meu nome é Wellington Balbo, tenho 45 anos, resido em Salvador já há 6 anos, mas sou do interior do estado de São Paulo, da cidade de Bauru. Lá eu colaborava com o Centro Espírita Amor e Caridade, mais conhecido como o CEA, que é uma casa lá do interior do estado, e realizo um trabalho na área da literatura espírita, né? Também realizo algumas palestras a convite de alguns amigos, mas eu, como estava até comentando com você, Patrícia, eu gosto mais de escrever, então tem livros espíritas em algumas áreas, livros infantis, alguns romances. E aqui em Salvador eu estou colaborando com a Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz. Muita alegria e muita satisfação. Então é Maravilha. isso. Seja bem-vindo, Balbo. Obrigado, agradeço. Então, gente, hoje nós vamos aprender com Wellington Balbo e a frase que nós escolhemos para fazer as nossas considerações é: não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo, que é uma reflexão de Paulo de Tarso. Então, agora vamos falar um pouco sobre esse contexto na obra Paulo e Estevão. Bom, Paulo e Tiago haviam tido uma certa animosidade que nasceu por conta de uma diferença de convicção. E Paulo já estava afastado de Jerusalém há algum tempo, quando ele recebe uma carta de Tiago, através do irmão Abdias, relatando as perseguições severas que a igreja de Jerusalém, a igreja cristã primitiva, estava sofrendo, sobretudo do farisaísmo. Os fariseus, vendo as suas sinagogas se esvaziarem, por conta principalmente da atuação de Paulo de Tarso na divulgação e na propagação evangélica, tinha gerado a insatisfação de todos esses fariseus. Simão Pedro havia sido banido e Tiago estava pedindo o auxílio de Paulo de Tarso para que ele fosse a Jerusalém, estivesse com os doutores da lei, com os fariseus e explicasse e, de certa forma, pudesse fazer com que a igreja se mantivesse de pé. Então, lá na obra Paulo e Estevão, Emmanuel vai falar sobre essas ambiguidades e essas coisas que passavam, né, que povoavam a cabeça de Paulo, e ele resolveu procurar o Evangelho para, então, ter ali algum conselho, algum direcionamento. E aí Emmanuel diz que ele desenrola os pergaminhos ao acaso, quando abre em um trecho do Sermão da Montanha: concilia-te depressa com o seu adversário. E aí Emmanuel pontua que, com assombro, ele percebe que estava diante de uma oportunidade de desfazer essa animosidade e, portanto, partir para essa ajuda que a igreja cristã precisava. E aí Emmanuel vai traduzir um pensamento de Paulo: não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo.
Wellington, o que você tem a nos dizer sobre essa passagem? Aliás, é uma passagem muito bela e a frase escolhida foi ótima para a gente refletir. Ela se aplicava tanto no tempo em que se passa o romance Paulo e Estevão, como nos dias atuais. Daí a gente faz um paralelo de como a questão da evolução moral, ela caminha, nós avançamos, mas ela caminha sempre um pouco mais devagar, porque ainda nós estamos frente a frente lidando com essas questões, muitas vezes, de deixarmos o nosso interesse pessoal falar mais alto. Coincidentemente, como a gente sabe, coincidências não existem, mas coincidentemente hoje eu acabei me deparando com um artigo que eu escrevi já faz alguns anos, em que a reflexão proposta é a seguinte: você trabalha, né, pela causa ou você trabalha pelas pessoas? Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas abandonando um determinado centro espírita, deixando de realizar alguma tarefa, porque não conseguem conciliar os seus caprichos pessoais diante de uma convivência um pouco mais estreita. E aí elas se afastam. E quando alguém questiona alguma coisa, elas dizem o seguinte: não, eu me afastei porque fulano de tal fez isso, porque fulano de tal fez aquilo. E aí nós ficamos a nos perguntar: mas eu trabalho pela causa ou eu trabalho pelas pessoas? O porquê a atitude do outro tem uma implicação tão grande a ponto de eu abandonar uma casa que me oferecia amplas condições de trabalho? E a gente sabe que o trabalho ele é a nossa grande fonte para que nós possamos progredir intelectualmente e moralmente. Então fica a seguinte reflexão para a gente: se eu me afastar da atividade do centro espírita hoje, eu farei alguma falta para aquele centro espírita? Não, não farei. Se eu me afastar de Salvador, eu farei alguma falta para o movimento espírita de Salvador? Não, não farei. Farei alguma falta para o movimento espírita baiano? Não farei. Farei alguma falta para o movimento espírita nacional, caso eu desencarne hoje? Não farei. Então, esse trabalho, na realidade, ele serve exatamente para quem? Ele serve justamente para mim. O trabalho serve para nós. Então, é por isso que é fundamental a gente calar essa questão do interesse pessoal, dos nossos caprichos, e entendemos que nós fazemos parte dessa engrenagem, né? Por exemplo, a Casa Espírita, essa grande engrenagem, nós fazemos parte dessa engrenagem, e essa Casa Espírita nos oferece condições para nós podermos trabalhar, para nós podermos crescer. Então, em realidade, grosso modo, não somos nós, não é a Casa Espírita que precisa de nós, mas nós que precisamos do trabalho que a Casa Espírita nos oferece para que nós possamos crescer. Assim como Saulo ou Paulo precisava do trabalho para que ele pudesse progredir, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse evoluir. Então, eu acho essa questão muito interessante para a gente refletir, para nós analisarmos em que ponto existencial nós estamos. Será que eu ainda deixo essas questões, a questão do milindre, por exemplo, falar tão alto a ponto de abandonar a atividade numa casa espírita, ou a ponto de abandonar as minhas atividades na própria família? Será que eu ainda estou me ofendendo demais? E se eu estou me ofendendo demais, por quê? Quais são os pontos que realmente me tocam? E aí, como, aliás, esse quadro eu achei muito oportuno que você trouxe, né, paulatinamente, e ele nos remete a nós pensarmos, assim como Saulo, Paulo trouxeram enormes exemplos, grandes exemplos para nós. Esse quadro que você traz nos remete a voltarmos um pouco na história do movimento espírita. E aí nós nos deparamos com figuras extremamente interessantes, ricas, que nos oferecem inúmeros exemplos para o progresso. Eu separei aqui um exemplo de um espírita que viveu muitos anos no interior de São Paulo, Caibar Schutel,
fundou a Revista Internacional de Espiritismo, fundou o jornal O Clarim, que funcionam até os dias de hoje. E Cabai Schutel, ele é um grande exemplo para todos nós de como ele não deixava que os seus interesses pessoais predominassem. Para Cabai Schutel, o mais importante era a divulgação da doutrina espírita e as ferramentas que a doutrina espírita pode oferecer para todos nós na busca de uma melhor qualidade de vida. Então, a exemplo de Jesus, o momento em que Jesus lava o pé dos discípulos é simbólico aquilo lá. Mostra você deixou todo o seu interesse para poder servir, para poder colaborar numa causa que é muito maior. Cabai Schutel fazia algo mais ou menos semelhante. Ele costumava, por exemplo, a engraxar os sapatos dos seus amigos. Ele chegava nos lugares engraxando os sapatos dos amigos, e as pessoas diziam, mas Caibar, não faça isso. E ele dizia simplesmente o seguinte, mas eu quero que os meus amigos fiquem bonitos, eu quero que eles se sintam bem, que eles se sintam queridos. Então, era uma das maneiras que ele tinha de agradar as pessoas e de se colocar ali de forma simbólica para o serviço, fazendo calar essa questão que muitas vezes emerge em nós, que é dos nossos caprichos, de impor a nossa vontade, de impor o nosso ponto de vista, enfim. Então, a gente tem o exemplo de Paulo, a gente tem o exemplo de Cabai Schutel, podemos dar tantos outros exemplos que vêm aí nos tocar profundamente para nós ficarmos atentos. Um outro ponto que eu acho interessante nós destacarmos é esse treino que nós devemos desenvolver para a conquista da humildade. A humildade de saber que nós somos espíritos, claro que estamos crescendo, estamos evoluindo, mas nós somos espíritos ainda que vivem num mundo de prova e de expiação, portanto, nós erraremos, então eu preciso treinar essa humildade para poder saber exatamente o degrau evolutivo em que me encontro, nem mais, nem menos. Trabalhar essa questão do autoconhecimento, até para, como o próprio Allan Kardec diz, combater essas minhas más inclinações, que muitas vezes podem dificultar, podem trazer problema para o relacionamento tanto familiar como o relacionamento na casa espírita. Então eu vejo isso como uma enorme oportunidade para nós trabalharmos, treinar, exercitar de fato a humildade para que a gente possa então sair um pouco da nossa órbita e de pensar também nas pessoas que estão ali ao nosso lado, que estão dividindo os palcos da vida junto conosco. Há uma ideia que eu gosto muito, é a de que nós podemos focar em estar ao lado das pessoas e realmente só ao lado daquelas pessoas. Naqueles 5 minutos que eu estou com uma determinada pessoa, que eu seja dela e que ela seja minha. Eu vou sair um pouco, né, tirar o foco dos problemas, das coisas que acontecem, para me dedicar a essa pessoa, ouvir realmente de fato, calar esses caprichos, calar aquela vontade de falar, para realmente me dedicar àqueles momentos que eu estou ali com aquela pessoa. Então a gente vai pegando e vai vendo que todas essas questões, elas vêm de reboque. A questão da humildade, de olhar um pouquinho mais para o semelhante, de treinar essa caridade desinteressada, de calar os nossos caprichos em favor de um objetivo muito maior, em favor do objetivo, que é o objetivo da nossa felicidade, do respeito às leis naturais e, por consequência, da felicidade de todos aqueles que estão ao nosso lado, que estão junto de nós. O que os espíritos colocam como as duas maiores chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. E aí nós ficamos nos perguntando o porquê que o orgulho ele se exacerba a ponto de
danificar a nossa existência, a ponto de danificar as relações, a ponto de não deixar com que nós, de fato, vivamos uma vida em plenitude com o nosso próximo, nos relacionando bem e procurando viver em harmonia. Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o meio prático e eficaz de melhorar ainda nessa vida, ou seja, de calar os seus caprichos ainda nessa vida. O que eu posso fazer para melhorar já nessa existência? Não deixar para o mundo dos espíritos, para quando nós formos para a erraticidade, não. E aí, aqui mesmo. E aí os espíritos respondem, Santo Agostinho responde o seguinte: olha, faz como eu fazia quando vivi na Terra. Eu passo em revista tudo aquilo que eu fiz durante o meu dia. Santo Agostinho, ele não está falando para nós voltarmos 1 ano, 5 anos no tempo, mas para nós passarmos em revista o que nós fizemos naquele dia, para nós, de fato, combatermos aquelas pessoas. Então, se eu, em um determinado momento, deixei com que os meus caprichos falassem mais alto, eu vou pegar esse problema, vou pegar essa questão, justamente naquele dia. E sabendo disso, desse ponto que eu devo trabalhar, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais tranquilo eu, com esforço, com empenho, é claro, trabalhar essa questão íntima para que eu possa, então, me integrar, de fato, a essa família universal. O conhecimento de nós mesmos, ele é uma questão fundamental para a gente calar esses caprichos e servir a uma causa muito maior, que é a causa que Jesus nos trouxe e que é a causa depois Allan Kardec veio junto com os espíritos e deixou de uma maneira clara e objetiva para todos nós essa questão da nossa melhora dia a dia, tanto a nossa melhora intelectual como a nossa melhora moral. E nós temos esses exemplos todos aí, temos de Paulo, temos o que eu já citei aqui, de Caibar Schutel, temos de Anália Franco, de Eurípides Barçanufo, de um contemporâneo nosso que está encarnado conosco, de Valdo Pereira Franco. Então, são todas questões que nós podemos refletir, que nós podemos analisar, que nós podemos trabalhar. O trabalho, ele é sempre para nós. Então, antes de qualquer questão, eu devo pensar na utilidade desse trabalho para o meu progresso intelecto-moral. E aí eu vou estar, de fato, integrado num objetivo muito maior. Excelente. E é do próprio Caibar Schutel aquela famosa frase, né? Ninguém vai a um templo doutrinário primeiramente para dar, mas sim para receber, que combina bem, né, com o que você traz. Tem já que você também falou do Caibar Schutel, tem um livro que chama, fica até a dica, né, para os assinantes do Lições com Amor, o livro Caibar Schutel na Intimidade, com Sérgio Lourenço, que traz ali histórias magníficas do Caibar Schutel, que podem servir com lições significativas para todos nós. Excelente. E a questão também de não escolher o trabalho, né, Balbo? Porque servir sempre... Exatamente. Eu tem uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito, ela chama O Auxílio Virá. Num determinado momento dessa mensagem, ele fala o seguinte: abraça o dever que a vida te assinala. Olha que frase profunda essa que Emmanuel nos traz. Né? Abraçar o dever que a vida te assinala é justamente não escolher o trabalho. É estar pronto para o dever que se apresenta ali naquele exato momento. Qual é o dever que a vida coloca no meu caminho naquele momento? Eu preciso, então, abraçar e não ficar escolhendo um trabalho, mas abraçar aquele dever. Uhum. E pensar que a função do convite é beneficiar a si mesmo através do trabalho e pensar que Deus acaba corrigindo as criaturas através das criaturas. Então, no caso de Paulo, né, embora ele conservasse uma animosidade com Tiago, a circunstância levou a essa reaproximação. Paulo, indo a Jerusalém, ia fazer algo
para a manutenção das atividades da igreja cristã e com essa ação ainda se reconciliaria com o seu adversário. Então veja como Deus é econômico, né? Exatamente. Deus, a inteligência suprema aproveita de todas as oportunidades da vida para que a gente, para nos oferecer aí chance de crescimento, né? Então, muitas vezes Deus coloca situações que nós podemos achar que não são tão legais ou tão bacanas, mas no futuro a gente vai ver que elas servem justamente para o nosso progresso. Aproveita-se absolutamente tudo. É verdade. Balbo, queria te convidar para fazer suas considerações finais sobre esse tema e desde já agradecer a você. Eu agradeço a você, Patrícia, desejo sucesso ao canal, que ele possa seguir aí iluminando as mentes, podendo ser aí um ponto de luz desse mundo. A gente está precisando de notícias positivas, de notícias que agreguem, de notícias que não falem do lado mais obscuro do ser humano, mas que tragam aí exemplos edificantes. Nós temos aí diversos estudos, pesquisas que vão justamente nessa direção. Quanto mais nós falamos de coisas positivas, pensamos de maneira positiva, as situações vão acontecendo de maneira positiva. O seu inverso também é verdadeiro quando nós nos alimentamos com tantas notícias, principalmente nessa época sensacionalistas, nós vamos entrando aí num clima é, totalmente complicado e depois fica até difícil de sair. Então, que essa mensagem ela sirva para todos nós refletirmos na importância das situações que nos ocorrem, na importância do trabalho, na importância de nós treinarmos, porque não vamos conquistar de uma hora para outra esse desinteresse pessoal. É claro que nós somos movidos por alguns interesses, mas esse desinteresse pessoal ele só vai ser conquistado pelo espírito depois de muito treino, depois de muito trabalho, é que isso vai passar a ser uma ação natural, espontânea realmente, de nossa parte, mas que fica aí a mensagem para que a gente possa trabalhar para isso, né? O trabalho ele é sempre mais importante para nós. Se alguma pessoa é ajudada pelo nosso trabalho, isso é consequência da nossa iniciativa, da nossa ação, mas ele sempre beneficia a nós primeiramente, como você disse, Deus se aproveita das criaturas para atender às próprias criaturas. Então eu penso que é por aí. Aqui a gente só levantou a ponta do iceberg. Tem muito material, tem muita coisa para a gente refletir. Então eu agradeço aí a oportunidade de poder trazer essas palavras. Primeiro para mim, né? Porque eu acabo tendo que estudar, ouvir e aí me vejo na responsabilidade de ter que praticar tudo isso. Não é fácil, mas é possível. Excelente. E desde já fica o convite para voltar outras vezes para a gente ter mais reflexões. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado também, Balbo, e a gente até a próxima. Até a próxima.